Mas, o Carlito, você falando aí me remete muito a esse período que a gente lutou bravamente, e eu e todo mundo aqui, né, tava batendo, e as pessoas que nos assistem, eventualmente estão nos assistindo, estavam combatendo e fazendo vídeos e tal, e nas suas redes, mas a gente tinha um grande motivador, que era o próprio presidente Lula, então candidato, falando disso, e toda a equipe reunida e tal. Esse papo de coach, de seja você a sua motivação, eu não acredito muito nisso. Eu, por exemplo, estava vendo hoje, estava assistindo um garoto, que é um garoto muito envolvido nas redes sociais e tal, bem combativo. Eu gosto muito dele, é um de esquerda. E ele estava lá, e eu não tenho visto postagens dele combativas, todas são aliviadas, todas são postagens agora cumprimentando a presidenta do PT, cumprimentando o presidente do líder do PT na Câmara, e ali, e mostrando o lugar e tal. Mas a gente não tem, não há uma força, porque o que emana na direita, me parece, a gente que já, quem tem aí, toma Plasil e se infiltrou em grupo de direita, sabe que emana uma fonte, tem uma fonte que emana, pode não ser uma só, várias, mas que emanam a mesma coisa. O que me parece é que todos saem com o recado dado para dar ao mesmo tempo e em tal momento, que é uma coisa que não se fez à esquerda. E isso vai se levantar como? Como isso se organiza? Quem organiza isso? Então, vou te dar dois fatores agora. Muita gente estava me cobrando para fazer um vídeo criticando a SECOM. Eu fiz um vídeo criticando a SECOM, inclusive fiz um vídeo mostrando como eu faria um vídeo sobre as iniciativas que o presidente Lula já tinha tomado em São Paulo, no litoral norte, pela tragédia que aconteceu lá. E assim, foi um vídeo simples, a parte que eu criei, porque qual que é o problema da SECOM? Eles não comunicam da maneira correta. A comunicação é pautada basicamente entre um emissor e um receptor. E a gente precisa lembrar que a Secretaria de Comunicação precisa publicar, fazer materiais publicitários para gente que é cega, que é surda e que tem outras dificuldades às vezes. Então você tem que ter legenda no material, você precisa ter áudio no material, e o que a SECOM tem feito basicamente é postagens. Só para você ter noção, nessa semana na semana passada eles publicaram um material nas redes sociais que mostrava depoimento de pessoas que foram participar de um evento lá no Palácio do Planalto falando sobre o combate à fome. E aí perguntando qual era a expectativa dessas pessoas em relação à luta contra a fome. Vocês acham que eles gravaram o vídeo com o depoimento das pessoas? Não. Eles pegaram o depoimento da pessoa escrito, tiraram a foto e colocaram as aspas do que a pessoa disse. Por exemplo. E aí, sabe quantas visualizações pegou o vídeo, Gustavo? Acho que não bateu nem 10 mil visualizações. O vídeo com as críticas da SECOM. Que é um dos caminhos. E o outro ponto, que seria o motivador, quer que eu te dê qual pode ser o motivador? O Nicolas Ferreira, prefeito de Belo Horizonte. O André Fernandes, prefeito de Fortaleza. O Flávio Bolsonaro, prefeito do Rio de Janeiro. São alguns exemplos do que eu estou trazendo. Alguns exemplos que não são tão difíceis de a gente enxergar. Quem sabe até no futuro não tão distante, o Nicolas Ferreira ser candidato a governo do estado de Minas Gerais e ser eleito governador de Minas, assim como o Flávio Bolsonaro ser eleito governador do Rio de Janeiro. Então, assim, eu falei isso, inclusive, eu vou falar isso, inclusive, no meu vídeo que vai sair mais tarde. Esses ventilares aí, você acha que são... São prováveis. O Nicolas Ferreira foi o vereador mais votado em Belo Horizonte. Você acha que é uma estratégia que funciona? Eu acredito. Mas eu lembrando, o Pedro joga vereador bolsonarista, só para ficar claro aqui, porque teve só para colocar uma coisa na conversa, rapidão. Mas se você me interromper agora, você vai me cortar meu raciocínio, cara. Então vai, termina. Porque é o seguinte, o que me aparenta, eu sempre falo daqui de um lugar de quem está observando e de quem não entende porra nenhuma, só está ali nas redes. É que todos os nossos lugares de prefeitos, possíveis prefeitos, reeleitos, eleitos, candidaturas, a gente é muito seguro. A gente é muito seguro, a gente só fica sentindo a dor de quem vai perder, de quem vai sofrer uma derrota, parece que 15 dias antes da eleição. É esse o ponto que eu estou falando, que a gente não pode ter esse pensamento. Na esquerda.
A gente não pode ter esse pensamento, né? Posso falar uma coisa desconfortante? Pode, Pedro. Tava falando com vocês antes de começar a live. Concordando ou discordando de vocês, eu respeito muito o Carlito, porque o Carlito é um case de sucesso aqui no YouTube, com todos os problemas que existem nas plataformas digitais, né, Carlito? Porque o YouTube não é o único problema, no caso. Mas uma coisa que eu falo para vocês, gente, eu não tenho um canal grande meu, mas eu trabalhei em alguns veículos e eu vi algumas coisas acontecerem. No DCM, ano que vem eu vou completar 10 anos lá. Eu nunca fiquei 10 anos trabalhando em um lugar só. E eu já vi algumas coisas. Uma coisa que eu aprendi muito vendo o público é que, cara, esse vídeo da Secom seu, Carlito, é o caso típico. O chat fica o tempo inteiro infernizando você para fazer determinado material. Você faz. E não é que você faz simplesmente material, você faz exatamente como o chat diz que é para você fazer. Ele dá pouco view. E aí, quando você faz react de conteúdo bolsonarista, ou quando o Luigi está fazendo react ao Monark, ou quando o História Cabeluda está reagindo ao Primo Rico, isso dá view. A matemática da visualização, a matemática do engajamento, ela não é um dogma. Mas você chegou num ponto que eu acho importante, que aí volta naquele ponto que eu falei, de que todos os canais da esquerda, a gente sabe que a esquerda é heterogênea, a gente tem a esquerda que vai desde a esquerda mais moderada... Não se enganem, existe uma esquerda que topa tudo por audiência, que é uma loucura. Isso, sem dúvida. A gente sabe que tem uma esquerda que é um pouco mais moderada, que é chamada até de liberal por algumas outras esquerdas, que vai até a esquerda mais radical. Só que a gente precisa, dentro desse contexto democrático que existe de verdade na esquerda, a gente precisa entender, porque, por exemplo, existem os canais de react, como tem feito agora, por exemplo, o Ian Neves, como tem feito, por exemplo, o Luigi, como tem feito, por exemplo, o próprio Gustavo Gaiofato, como tem feito tantas outras pessoas. Só que também tem os canais de humor, como acontece com o Thiago Santinelli, como acontece com o Galãs Feios, tem os canais de notícia, como o 247, Revista Fórum, ICL, GGN, Blog da Cidadania, e tem outros canais. O que a gente precisa fazer é fomentar todos os outros canais. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura que a gente monta, porque eu vou dizer qual que é o meu objetivo. O meu objetivo é aumentar ao máximo a politização do brasileiro. Porque aí sim o meu trabalho vai parar. Quando a gente tiver um nível de politização, que a gente olhe, por exemplo, para uma Câmara Municipal e não veja lá o discurso de mamadeira de piroca sendo levado a sério ainda. Porque... Pode falar, Pedro. Tá sem som. Ou do vereador de Caxias do Sul, né, Carlito? Ou do vereador de Caxias do Sul, por exemplo, defendendo a escravidão, né? Supostamente, ali como é que... Supostamente não, ele defendeu. Eu costumo usar o jargão jurídico, mas ele defendeu. Então, quando a gente não tiver ainda, pelo menos, uma discussão crítica desse ponto, a gente vai ter de continuar lutando. Por quê, Gustavo? Hoje, no Congresso Nacional, a gente tem no PL aproximadamente quase 100 deputados, são 99, se não me engano, ligados ali ao partido do Bolsonaro. Nem todos são radicais bolsonaristas, mas é o partido do Jair Messias Bolsonaro. No Senado, que a gente tem 81 senadores, a gente tem 14 do partido do Bolsonaro. E aí, se você somar, por exemplo, deputados que são bolsonaristas, mas que não estão no PL, senadores que são bolsonaristas, mas que não estão no PL, você ainda tem um índice de radicalização muito grande. E aqui em Sergipe, por exemplo, o senador que foi eleito pelo estado de Sergipe nesse pleito, o Laércio Oliveira, que é dono de uma empresa de terceirização, que foi relator da PEC da terceirização, o caminho provável dele é ser candidato a governador no futuro. E tendo o domínio da narrativa como a extrema-direita tem nas redes, tendo dinheiro como a extrema-direita tem para poder bancar campanhas, seja através de vias legais ou ilegais, a gente precisa equiparar isso. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Em 2020... o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito nas capitais do Brasil. Isso não acontecia desde o processo de redemocratização. E se você for procurar, por exemplo, os prefeitos das capitais do Brasil, que são ligados à esquerda, você vai contar de dedo poucos. Eu lembro aqui de cabeça agora, por exemplo, o prefeito de Recife, né, que é do PSB, supostamente seria ligado à esquerda, o prefeito de Aracaju, que é do PDT, o prefeito de Belém do Pará, que é do PSOL, a prefeita ou o prefeito de Fortaleza, o Sarto, se não me engano, ele é prefeito de Fortaleza. E você vai contar de dedo no Brasil, nas capitais brasileiras, quais prefeituras não estão na mão de líderes de direita. Por exemplo, São Paulo está na mão da direita. Minas Gerais, apesar de o candidato que assumiu, né, que era o vice do
do Calil não ser de um partido de uma direita tradicional, ele seria de um partido supostamente, né, com alianças ali dentro da direita. O prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, é uma figura de direita. Então, assim, a gente precisa entender que enquanto essas figuras que flertam com a extrema-direita continuarem tendo espaço, a nossa luta vai continuar. Sabe por quê? Você reparou que um grupo que estava praticamente morto nas redes sociais voltou a ter força? O MBL? Porque eles só conseguem antagonizar com a esquerda. Eles não conseguem antagonizar com a extrema-direita. Porque a extrema-direita consegue jogar mais sujo que eles. Então, eles não conseguem bater de frente com a extrema-direita. Então, assim, qual que é o meu apelo aqui? Que as pessoas valorizem o trabalho. Porque eu sei que é cansativo. Pra gente, como o Pedro falou aí, também é cansativo. Também é. Eu tenho TDAH, né? Eu tenho vários problemas daí, tenho ansiedade. Voltei a estudar agora o curso de Direito, então de manhã eu vou pra academia, volto, gravo meus vídeos. À tarde vou gravar os meus cursos, que eu também tenho alguns cursos que eu estou gravando para poder disponibilizar, para poder tentar manter a luta aqui nas redes sociais. À noite, vou para a universidade para poder estudar, para produzir conteúdo de qualidade. Então, assim, a nossa rotina aqui, apesar de, claro que dada a diferença de cada trabalhador, é parecida com a de muita gente. A nossa rotina também é de trabalho durante o dia todo, só que hoje a gente trabalha nas redes, a maioria aqui, em alguns casos online e outros casos offline também, porque a gente trabalha em outros empregos. Mas a gente precisa que a esquerda entenda a importância de cada canal. O Henry confessou para mim, eu não sei nem se eu podia falar isso aqui publicamente, mas ele falou: Carlito, já tem uns 2 meses que eu não consigo pagar minhas contas com a monetização do canal. Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, porque o canal não está me dando retorno e eu preciso pagar minhas contas. E o Henry trabalhava como tradutor de algumas empresas, trabalhava com alguns freelancers que ele fazia, abandonou os trabalhos para focar só nisso, assim como eu, que dava aula em 3 escolas, abandonei as escolas para me dedicar só a isso. Então, assim, a gente não tem financiamento de empresa privada, a gente não tem financiamento de governo, quem mantém esse trabalho são vocês. E como a gente sabe, Gustavo, que a esquerda não é rica, o que é que a gente pede, ao menos? Que assistam... Eu trabalho em 4 canais e tenho meu site para tocar, então... Não, que assistam vídeo. Por quê? Porque a própria plataforma monetiza o trabalho. O Pedro sabe aí, por exemplo, a realidade da Folha Democrata. A Folha Democrata só se pagou no primeiro mês. Sim. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quem complementou... Se pagar, gente, não é pagar o meu salário na Babesco. O Carlito tem 2 editores e a gente queria ter 4 apresentadores. A gente tiramos o André Jacobina da grade, porque não dava para pagar, a gente precisou sacrificar alguém. E aí a gente conversou com o André, tiramos o André temporariamente. A gente quer contratar outra pessoa, não consegue, porque não tem retorno. Estou na fila aqui para ser contratado faz 3 meses já. A gente ainda não pode contratar o Messi, mas muito em breve a gente vai poder. A gente não pode contratar o Messi ainda, mas futuramente a gente vai poder.